Olá, amigos amantes do futebol. A derrota do Santos diante do Ituano por 2-0 no estádio Novelli Júnior pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2020 aumentou ainda mais a pressão sobre o técnico Jesualdo Ferreira. Não à toa, a diretoria santista já estuda a possibilidade de uma possível demissão do treinador português em menos de 3 meses de sua chegada ao Brasil. Bom, quem seria capaz de imaginar que o treinador Jesualdo Ferreira, recentemente contratado pelo Santos aí nesse início de ano para substituir o argentino Jorge Sampaoli, já estaria com o cargo em risco na equipe do Peixe, né? É exatamente isso que está acontecendo, tudo por conta do péssimo futebol apresentado pelo Santos até aqui no Campeonato Paulista. Embora o Santos lidere o grupo A da competição com 11 pontos, está até com uma larga vantagem em relação ao Água Santa, o vice-líder desse grupo. O Santos vem deixando bastante a desejar dentro de campo. O futebol apresentado pelo Santos até aqui não é o que todos esperavam, né? O Santos que acabou sendo vice-campeão brasileiro na temporada passada, mas muito por conta do excelente trabalho de Jorge Sampaoli. O Santos iniciou a temporada de 2020 sem alguns de seus principais jogadores, o Vanderlei, goleiro que acabou indo para o Grêmio, o Vitor Ferraz, lateral direito, que também acabou indo para o Grêmio, e sem o zagueiro Gustavo Henrique, que transferiu-se ao Flamengo, mas desses três, apenas o Gustavo Henrique era titular absoluto na equipe de Jorge Sampaoli. Portanto, o Santos acabou perdendo apenas um de seus titulares, já que os outros atletas, como citei há pouco, eram reservas. Entretanto, ao mesmo tempo, a gente sabe muito bem que é praticamente impossível um treinador implantar uma filosofia, um modelo de jogo em um time em tão pouco tempo, em tão poucos jogos. O Jesualdo Ferreira, contratado recentemente pelo Santos, aí está no comando técnico da equipe há pouco mais de 50 dias, quase 60 dias aí comandando o Santos. Dificilmente ele conseguirá fazer o time do Santos atuar da maneira que ele pensa futebol em tão pouco tempo. É exatamente isso que está acontecendo com o Santos que mudou drasticamente de uma filosofia para outra. E os jogadores do Santos estão tendo dificuldade em assimilar essa mudança também, é uma mudança muito drástica que levará um certo tempo. Então não adianta a diretoria do Santos querer cobrar tanto o treinador a esta altura do campeonato. É que os resultados realmente estão colocando uma enorme pressão sobre o treinador, já que recentemente o Santos perdeu o clássico diante do Corinthians na Arena Itaquera por 2-0 e na rodada retrasada do Paulistão empatou com a Ferroviária em 0-0 em Araraquara e em seguida acabou sofrendo esse duro revés frente ao Ituano por 2-0 no Novelli Júnior. O Ituano que venceu o Santos até com certa tranquilidade, né? Alcançou essa vitória de maneira fácil, garantiu os 3 pontos ainda na primeira etapa da partida, através dos gols de Iago César aos 12 minutos e de Correia, o veterano Correia, ex-jogador do Palmeiras, acabou marcando um belo gol de falta, que até contou com a colaboração do goleiro do Santos, o Everson, acabou falhando, mas o Ituano não tem nada a ver com isso, fez 2-0, garantiu a vitória logo nos primeiros 45 minutos do jogo. No segundo tempo acabou só administrando a partida, enquanto o Santos sofreu muito, ofereceu pouquíssimo perigo ao time do Ituano. Embora o Santos tenha tido muito mais posse de bola em relação à equipe de Itu, o Santos obteve 67% de posse de bola contra 33% da equipe do Ituano. O Santos até chegou a trocar muito mais passes do que o time do Ituano. O Santos trocou mais de 500 passes durante a partida, enquanto o Ituano quase chegou a trocar 300 passes, não chegou a 300. E então o Santos trocou quase o dobro de passes do que o time do Ituano, mas acabou fazendo isso em seu campo de defesa, ou seja, teve um maior domínio de posse de bola, um domínio totalmente irrelevante, improdutivo, já que o time trocou passes ali em seu campo de defesa. O Santos vem encontrando muita dificuldade, principalmente em seu setor de criação. Jesualdo Ferreira arma o Santos para atuar no 4-3-3 e os homens de meio campo do Santos vem encontrando muitas dificuldades em criar as jogadas do time. Os volantes Alisson e Diego Pituca já tem por característica atuar de maneira mais defensiva, enquanto o Carlos Sanches, o outro homem no meio campo, fica sobrecarregado nessa função de armar jogadas, de criar as principais jogadas da equipe do Santos. Enquanto isso, o Soteldo acaba ficando isolado na ponta esquerda e o Santos depende muito das jogadas individuais dele. Ele é o atleta que oferece mais perigo dentro de campo aos adversários, enquanto o Eduardo Sacha fica ilhado entre os zagueiros adversários esperando as bolas chegarem
e acaba participando muito pouco do jogo. Então, em virtude desse péssimo futebol, a pressão já é grande sobre o presidente do Santos, José Carlos Pérez, alguns conselheiros do Santos, alguns membros do conselho de gestão do clube já estão pressionando o presidente santista para que ele demita o treinador Jesualdo Ferreira, pois eles entendem que o Santos não conseguirá avançar de fase na Copa Libertadores da América. Lembrando que o Santos disputará a Libertadores em 2020 e a principal preocupação desses dirigentes, desses conselheiros do clube é que o Santos não consiga avançar a fase mata-mata do torneio por conta do pífio futebol que vem sendo apresentado pelos comandados de Jesualdo Ferreira. E, obviamente, a principal responsável por conta de tudo isso que está acontecendo no Santos hoje, desse péssimo momento vivido pela equipe, é a própria diretoria do clube, né, que contratou o treinador Jesualdo Ferreira, mais por conta da onda do momento, eu diria, né, já que o sucesso de Jorge Jesus à frente do Flamengo acabou colaborando e muito para que o Santos fosse em busca também de um treinador português. Eu acredito que a diretoria do Santos acabou avaliando muito mais o currículo do Jesualdo Ferreira do que o futebol praticado por suas equipes, né? O Jesualdo Ferreira, que foi tricampeão português no comando técnico do Porto, venceu 2 vezes a Taça de Portugal, já chegou a comandar os 3 grandes clubes de Portugal, Benfica, Porto e Sporting, trabalhou também no Málaga em 2010, foi campeão também do campeonato da Liga do Catar na temporada 18-19, à frente do Al Sadd. Logo, ele tem um currículo rico, né? Um currículo bastante recheado aí de títulos, mas o futebol praticado pelas equipes comandadas por Jesualdo Ferreira nunca foi aquele futebol ofensivo, intenso, de marcação-pressão na saída de bola do adversário, aquele ritmo intenso. As equipes nunca tiveram isso, muito pelo contrário. Ele é adepto de um estilo de jogo mais pragmático, mais conservador, que dá ênfase na posse de bola, uma característica totalmente diferente da equipe comandada por Jorge Sampaoli na temporada passada. O Santos de Jorge Sampaoli atuava de maneira totalmente diferente. Então, essa drástica mudança de filosofia acaba interferindo muito para que o Santos venha encontrando tanta dificuldade dentro de campo nesse início de temporada. Tudo por conta da má escolha da diretoria do Santos, que acabou surfando na onda do momento. E agora é bastante improvável que o treinador português permaneça no comando técnico do Santos. Eu diria que a continuidade de Jesualdo Ferreira no Santos dependerá dos próximos jogos da equipe diante do Palmeiras, já no próximo final de semana, no próximo sábado, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. E posteriormente, na próxima terça-feira, o Santos estreará na Copa Libertadores da América diante do Defensa e Justiça, equipe argentina. O Santos estreará fora de casa, na Argentina. Portanto, tudo dependerá desses jogos, da maneira que o Santos atuar nessas partidas. Os resultados desses jogos determinarão se o treinador Jesualdo Ferreira permanecerá ou não à frente da equipe do Peixe. Bom, diante de todo esse cenário, fica mais do que evidente que o treinador Jesualdo Ferreira já está literalmente com a corda no pescoço no comando técnico do Santos, e é mais uma vez uma prova de que os campeonatos estaduais tão desnosprezados aí pelos clubes, pelos grandes clubes do futebol brasileiro, sempre acabam trazendo graves consequências a esses clubes, né? Já que os clubes sempre falam que a prioridade não é vencer os estaduais não valem nada, mas derrotas em campeonatos estaduais, más campanhas nesses torneios acabam fazendo com que treinadores percam emprego, com que dirigentes mesmo, diretores de futebol também, por vezes percam os seus cargos, acaba criando graves crises nesses clubes. Mais uma vez, isso fica claro. Aliás, são diversos times aí no futebol brasileiro que estão passando por momentos não muito bons, né? O Grêmio, por exemplo, do treinador Renato Portaluppi, também não passa um bom momento, perdeu a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho para o Caxias e gerou uma pequena crise ali pelos lados da equipe de Porto Alegre. O próprio Corinthians, que perdeu do Água Santa na rodada passada aí do Campeonato Paulista, também não está atravessando um bom momento. Então fica claro que os campeonatos estaduais acabam sendo verdadeiras pedras nos sapatos dos grandes clubes do futebol brasileiro. Com o Santos não está sendo diferente. Tudo dependerá dos resultados aí dos próximos jogos.
Bom, gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site www.soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!